Seja bem-vindo à última vigília. Este vai ser um programa de todos os domingos à noite para você, para sua família, para todos aqueles que estão reunidos. A ideia toda aqui é transportar do Instagram aqui para o YouTube uma coisa que eu já fazia todos os domingos, que é a interpretação do Evangelho e também da liturgia da palavra de todos os domingos, para que as pessoas pudessem ter um aprofundamento dos sentidos da palavra. Porque muitas vezes ou os padres não têm estudo suficiente, ou não têm tempo suficiente, ou simplesmente não sabem para interpretar os textos da Escritura, e a profundidade do domingo, que é o dia do Senhor, acaba ficando comprometida. E a partir de agora, todos os domingos aqui no meu canal, você vai ter a última vigília, que é a minha leitura, a partir, obviamente, da tradição católica do Evangelho e dos textos dominicais. Então, por favor, peço que você cheque a inscrição no canal. Se você não está inscrito, deixe o seu comentário aqui, dizendo exatamente o que você achou. Deixe também um joinha, curtir, porque isso fortalece o nosso canal e eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. Hoje, inclusive, não poderíamos começar da melhor maneira, aliás, não poderíamos começar de uma maneira melhor, que é com a Assunção da Virgem Maria. Hoje é a festa. Na verdade, o dia oficial é dia 15, mas liturgicamente no Brasil nós celebramos no domingo, hoje, 17 de agosto. É o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. E aqui nós começamos com algumas perguntas quando nós lemos este texto, que é maravilhoso e certamente você já ouviu na missa de hoje. Nós nos perguntamos por que a igreja celebra o dia da Assunção, ou a própria Assunção de Maria. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Ou seja, o que eu tenho a ver com o fato de que Maria, depois do término da sua vida aqui na Terra, foi assunta, levada aos céus em corpo e alma? E por que Roma escolheu estes determinados textos como uma explicação, ou quem sabe até uma justificação do dogma, da verdade da Assunção, da gloriosa Assunção da Mãe de Deus aos céus em corpo e alma? Então, nós contemplamos a ascensão de uma mulher, de uma jovem, na verdade, que deve ter falecido, né, ou dormido, entre os seus 60 anos, segundo algumas tradições. E as leituras de hoje são realmente um mosaico que vão compor perfeitamente a imagem do dogma que nós vamos explorar. Primeiro nós temos a leitura do Apocalipse, famoso Apocalipse 12, em que nós temos aquela mulher gloriosa nos céus, vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua sobre os seus pés, e luta contra o dragão, e que depois foge para o deserto depois de dar a luz ao Messias. Nós temos o Salmo 45, o Salmo responsorial, que fala da rainha ao lado do rei. Este é um assunto muito importante e que muitas vezes as pessoas deixam de lado o Salmo responsorial como se fosse apenas uma parte poética das leituras, mas de fato não é. Ela toda adornada com o ouro de Ofir, né? À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir, diz o responsório. Então, na segunda leitura, nós temos o texto brilhante de 1 Coríntios 15, de São Paulo, que é todo um mini tratado teológico sobre a ressurreição da carne no fim dos tempos, ou seja, Cristo como sendo o primeiro ressurreto e depois os que lhe pertencem vêm após ele. E no centro de tudo, o Evangelho de hoje, que é a saudação de Isabel, a Virgem Maria, e o grande, maravilhoso Magnificat, que é um canto que rasga os céus e rompe a terra e anuncia profeticamente o reino de Deus que há de vir. Na tradição copta cristã do Egito, que é muito, muito antiga, nós temos que lembrar que o Egito começou a ser permeado pelo cristianismo já com Jesus pequenininho, quando a família vai para o Egito fugindo de Herodes. O Egito esteve sempre muito conectado com a nossa fé. Lá celebra-se a morte de Maria, ou dormição de Maria, em 6 de janeiro, que para nós é a festa da Epifania. E logo em seguida celebra-se a sua ressurreição ou elevação de Maria aos céus, dia 9 de agosto, diferente de nós, que é dia 15. Datas que são preservadas também pela igreja na Abissínia, ou seja, a atual Etiópia, dentro do rito alexandrino da igreja. Lembrando que a igreja tem 6 ritos.
No Oriente, especialmente lá em Jerusalém, a festa da dormição de Maria, tem até uma igreja lá que você pode visitar, que é o local onde entende-se que Maria ascendeu aos céus, difundiu-se desde o século VI, portanto desde os anos 500, e depois no século VII foi oficialmente introduzida na igreja inteira pelo Papa Sérgio I, a festa da Assunção de Maria, chamada, né, colocada no dia 15 de agosto. Já no século VIII, a festividade chegou à França, primogênita da Igreja, na Inglaterra, outros países da Europa Ocidental, e foi adotada o título latino de Assumptio Sanctae Mariae, a Assunção da Santa Maria, Mãe de Deus, que enfatizava então a sua glorificação corpórea. Veja, esse evangelho ele é belíssimo, porque ele é o início do evangelho de São Lucas. E ele acontece logo após o anúncio do anjo Gabriel a Maria, o arcanjo que comunica que Maria será a mãe do Messias, a mãe do Filho do Altíssimo, tudo pelo poder do Espírito Santo, que a recobre, como lá em Gênesis, no início da Bíblia, o Espírito Santo cobre a terra informe, agora cobre o ventre informe, né? Ou seja, sem a forma final de Maria que conceberá Jesus. Ou seja, aquilo como selo da credibilidade, né, da divindade do ente que seria concebido. Então, o anjo também revela a parenta dela, prima, a Isabel, que era tida como estéril e já estava no 6º mês neste momento da visitação. Maria e Isabel, como eu disse, eram provavelmente primas, ali na Bíblia diz que são parentes, né, ou parenta, né, mas a gente sabe que elas eram de parentesco muito próximo. Eram de 2 linhagens. Primeiro, Maria, descendente da linha de Davi, ou seja, vinha da linha real, da tribo de Judá, e Isabel era descendente direta de Arão, que era o sacerdócio, ou seja, aqueles levitas que eram responsáveis por fazer os cultos litúrgicos no Antigo Testamento. Então, no ventre dessas 2 mulheres unidas, nós vemos uma convergência belíssima do próprio ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo, a figura do sacerdote eterno Jesus e o profeta precursor João Batista. Isabel anuncia Maria, né, no cântico que ela diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Depois o próprio filho de Isabel, João Batista, vai pré-anunciar a vinda de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Maria parte, ela vai para a casa da sua parenta. Isso é uma coisa muito esquisita, ou seja, por que Maria parte apressadamente, né, para a casa da sua prima? Na região montanhosa, inclusive eu estive lá, você precisa ter muita força nas pernas para fazer aquela viagem, pelo menos aí de uns 7 a 8 dias a pé. Ela deve ter sido acompanhada certamente por São José, que não a deixaria fazer este caminho jovem, né, desprotegida, sujeita a salteadores, né? Então ela foi para aquela região montanhosa e sobe, né? A casa de Santa Isabel ficava em cima de uma montanha, um morro, né, vamos dizer assim, bem íngreme. E o encontro das duas acaba sendo o encontro do mistério. Ou seja, João, quando chega, né, Maria, João simplesmente por causa que Isabel é cheia do Espírito Santo, João, por conseguinte, também salta, pula, se alegra dentro do ventre da sua mãe, como a cena de Davi que salta e dança perante a Arca da Aliança, quando ela retorna à terra de Israel. E Isabel então proclama que Maria é bendita entre as mulheres, que nós rezamos hoje todos os dias na nossa Ave Maria, no Santo Terço. Maria responde com outro cântico. Então ali são 2 cânticos, né? Um cântico de saudação e ali um cântico de agradecimento e elevação a Deus, que é o Magnificat. Santo Ambrósio, um grande mestre e mestre de Santo Agostinho, diz que a pressa de Maria para encontrar a sua prima é um zelo pela salvação alheia. Ela parte para servir e leva Cristo consigo. E aqui, quando Maria canta o seu Magnificat, aquilo não está simplesmente acontecendo do nada. Quando a gente olha a Bíblia com mais cuidado, principalmente para o Antigo Testamento, nós vemos que Maria está retomando uma tradição muito antiga de Israel, antes mesmo dos reis de Israel, precisamente na transição entre os juízes e a monarquia. A tradição de louvor a Deus das mulheres estéreis.
ecoando o cântico de Ana e o seu marido Eucana. 1 Samuel 2, 1 a 10, a mãe de Samuel, Ana, que também exalta a soberania de Deus ao dar à luz a um filho tendo o ventre estéril, e ela considera aquilo uma humilhação dos soberbos porque ela clamava de dia e de noite no templo e achavam que ela era bêbada por rezar tanto e tiravam sarro dela. O cântico de Ana é realmente maravilhoso, é um dos grandes momentos do Antigo Testamento. Fala de justiça divina, de exaltação do humilhado, que diz ali inclusive que tira do esterco e eleva aos céus o humilhado, do reino que Deus compartilha com os seus santos, e por fim a mensagem mais central no versículo 10. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará o império ao seu rei e exaltará a cabeça do seu ungido. Ungido é Meshiach, ou Messias, Cristo. No caso aqui, já estava anunciando Jesus Cristo. Ou seja, lembremos que Samuel é o profeta, como eu disse já, da transição. O período dos juízes para o período da monarquia, que começa, obviamente, com Saul. E quem escolhe Saul? Samuel, filho de Ana. E depois vem o rei Davi, o principal rei de Israel, que é um símbolo de Cristo. E quem escolhe? Samuel, cuja mãe canta igual Maria canta. Uma espécie de Magnificat. Quando você lê o Cântico de Ana, é uma espécie de Magnificat. E agora nós temos a grande conexão, né, do reinado de Davi, anunciado por Samuel, com o Salmo 45. O que é o Salmo 45 que nós tivemos no responsório da missa? Ele descreve uma rainha adornada ao lado do rei, mas ela não é casada com o rei. Essa imagem atinge, vamos dizer assim, o seu sentido ápice com Maria, aquela moça, aquela virgem, no reino do seu filho. Só que não apenas como a mãe biológica, né, a doadora da santa humanidade de Cristo, a mãe de Deus, mas como aquela figura poderosíssima, emblemática no mundo judeu antigo da Gebirá. O que é a Gebirá? É a grande senhora do reino de Judá. Porque, veja, na monarquia davídica e também de Salomão e dos reinos posteriores de Israel, a mãe do rei não era apenas uma figura decorativa, ou seja, que ficava ali no palácio aproveitando a nobreza, mas ela tinha um trono próprio à direita do rei. Sentava-se intercedendo pelos súditos que vinham ali, interferindo no juízo do seu rei, de fato, e sendo uma figura central, como acontece no caso de 1 Reis 2,19, a grande cena de Betsabé, mãe de Salomão. Betsabé vai falar com o rei. E quando a mãe rainha, ou a rainha mãe, aparece, a Gebirá, o rei, levanta-se para recebê-la. Inclina-se diante da mãe rainha e manda colocar um trono para ela à sua direita. Em 2 Reis 10:13, os visitantes perguntam: viestes em paz? E eles respondem: nós viemos saudar o filho da rainha mãe, Gebirá. Em Jeremias 13:18, ele fala o profeta ao rei e também à rainha mãe, aos dois, como figuras associadas ao governo. E Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cuja mãe santíssima deveria ser, e é de fato a mãe do rei, do trono de Davi que durará para sempre, também é a Gebirá, a mãe rainha. É por isso que nós a chamamos assim. Olhando sob outro aspecto esse texto, a gente vê que o Magnificat de Maria não é propriamente sobre Maria. Mas como assim? Veja, ele é muito mais sobre a ação de Deus na vida de Maria e por meio dela em favor de todos os homens, o que inclui eu e você que estamos aqui. Ou seja, ela diz, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, né? Ou seja, grandes coisas em meu favor, no versículo de Lucas, né, 49. Ou seja, ela é a bem-aventurada, em primeiro lugar, porque foi preservada do pecado original, ou seja, nasceu imaculada, mas não só isso, porque toda a sua vida seria uma conformação perfeita com a vida de nosso Senhor, reconhecendo que a grandeza toda que ela tem, como a Gebirá, não vem dela, ou seja, de sua própria força, mas da iniciativa
de Deus para com ela. Ou seja, a sua humildade não é uma falsa modéstia. Ai, veja como Deus foi bom comigo. Não. Ou seja, é uma visão muito realista. Eu só sou quem eu sou porque Deus é comigo e me fez assim. Ou seja, é uma humildade, como diria Santo Agostinho no Sermão 215, Maria concebeu no coração antes de conceber no ventre. Ou seja, o reino de Deus é daqueles que se dizem nada e por eles são feito tudo. O menor, diz Jesus, será o maior. E no caso, Maria, mais humilde, tornou-se a maior dentre os homens. E aqui, Maria acaba sendo também uma espécie de anúncio antecipado, pensando na sua assunção, mas também na sua vida, do destino final dos salvos. Virgem, que é o estado que nós teremos na eternidade, na ressurreição dos corpos, toda de Deus, sem pecado, esposada, ou seja, unida até a medula, a alma e todos os cantos do seu ser com o Espírito Santo, e já glorificada em corpo e alma. São Gregório de Tours, do século VI, dizia que a assunção da Virgem Maria, foi elevada aos céus em corpo e alma, é uma verdade aceita universalmente pela Igreja. O Senhor ordenou que o corpo de Maria fosse levado sobre uma nuvem ao paraíso. Está no seu escrito De Gloria Beatorum Martyrium, a glória dos bem-aventurados mártires. Ou seja, a sua assunção não é um prêmio. Não entenda assim. Ela é, claro que é, né, pela sua santidade, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um sinal para toda a igreja. Veja, porque nela, em Maria, se cumpriu o que em nós se cumprirá nos fins dos tempos. Mas conosco é imperfeito, porque nós temos os nossos percalços, pecados, erros, imperfeições, desejos desordenados, afetos, né, complicados. Mas em Maria, Deus executou a perfeição. O que Eva não conseguiu fazer, Maria por nós fez. Ou seja, ela é como que a primeira flor do campo do paraíso que florescerá por inteiro na ressurreição final. Porque Maria vivia no seu tempo como se já vivesse no amanhã do futuro de Deus. E veja, em toda cultura, a mãe rainha não é apenas vamos dizer assim, figura decorativa. Quase em toda a cultura do mundo antigo, a rainha-mãe exerce um papel fundamental. Veja, no Egito, Ísis, claro, pensando aqui na mitologia, mãe de Horus, ela era não só uma protetora, mas era considerada pelos egípcios como uma intercessora. Na Babilônia, a rainha Semíramis era rainha lendária, associada também ao poder e à proteção, e na própria Europa medieval, já cristã, a rainha-mãe exerce poder e influência no governo, como, por exemplo, foi o caso da mãe-rainha da Elizabeth II, que faleceu não faz tanto tempo, que exercia um papel importante. A diferença, claro, entre essas culturas e a cultura cristã, né, ou seja, a verdade de Maria, é que a autoridade dessas mulheres em outras culturas ou mitologias estava ligada, claro, à estratégia política, né, a um casamento diplomático para acabar com uma guerra, ou mesmo em função de uma guerra, a rainha estava ali colocada. Mas Maria não. Maria não entra ali porque ela é poderosa, porque ela é isso. Não, não, não. Ela entra justamente porque ela não é. Ou seja, ela entra porque se entrega totalmente, porque diz sim. Apenas isso. Ou seja, sua autoridade, aliás, apenas isso não, tudo isso, vem da santidade, da correspondência perfeita à perfeita graça divina nela que atua. São João Paulo II, na Regina Coeli, de 1997, afirma que Maria é rainha porque é plenamente associada ao seu filho na obra da salvação. Aqui que está o centro, ou seja, a unidade e a conformidade de Maria com Jesus é tamanha que, de algum modo, tudo que Cristo viveu, ela viveu. Se não externamente, interiormente. Como Cristo foi traspassado pelos nossos pecados, sangrou, morreu, ela também. Já disse a profecia do Simeão, né? Tua alma será traspassada, e o menino que virá de ti será sinal de contradição. Assim como Cristo foi traspassado, ela foi traspassada, mas na alma. E aí nós chegamos àquela figura, né, maravilhosa de Maria já assunta. Porque, apesar do evangelho ser lido por último, na ordem cronológica ele está primeiro.
Ou seja, na ordem cronológica, primeiro tem o Magnífico, de encontro com Maria, o início da vida. E o Apocalipse, que é o texto primeiro, ele é o anúncio do dogma. Maria no céu gloriosa, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés. A lua, gente, que nós vamos falar agora, ela é o símbolo da inconstância, ela é a variação, ela muda, né? A cada 28 dias ela passa por todo o seu ciclo. Né? Ela é o símbolo, né, da transição, da transitoriedade. E ela está sobre a lua, ou seja, tendo o controle da lua, sendo coroada pelas estrelas, que são os apóstolos, dos quais ela é rainha, e também com o sol em volta, que é o símbolo da realeza de Cristo, da graça de Deus que sobre ela atua. Então, esta visão escatológica de Apocalipse 12 é simplesmente maravilhosa. A mulher gloriosa, mas que, apesar de gloriosa, não luta com o dragão, que representa, claro, o diabo, o mal, a morte, a carne, as tentações. Não. Ela tem uma vitória antecipada, ela é como que preservada da luta e vence de longe. Porque ela é levada ao deserto, o dragão não ataca, ela é protegida. E aí vem o texto de 1 Coríntios 15, que descreve a ordem da ressurreição. Cristo primeiro, ou seja, ele inaugura a nova criação em Deus, e depois dele ressuscitam os que lhe pertencem. Maria, àquele modo obviamente singular, porque unida a ele de modo ontológico, ou seja, pelo seu próprio ser, porque a carne de Cristo é a carne de Maria, o sangue de Cristo é o sangue de Maria, mas também o coração de Jesus é o coração de Maria, e a alma de Jesus, de algum modo, está também unidíssima à alma de Maria. E por isso ela participa plenamente também da vitória sobre a morte, porque não tendo pecado, não poderia morrer, mas como diz a tradição, ela morreu de amor. Ela entregou o seu espírito voluntariamente. Afinal, ela é bem-aventurada por excelência, e dos bem-aventurados é o reino dos céus. Ela não poderia ter ficado aqui. Maria é como que o spoiler da vida eterna, da vitória total, mostrando que a vida em Deus tem um final certo, glorioso. O Papa Pio XII, quando declarou o dogma da Assunção em 1950 na Munificentissimus Deus, disse que a Mãe de Deus, e este é o dogma, imune de toda mancha do pecado original, fala da Imaculada Conceição, terminando o curso da sua vida terrena, ele não disse ela morreu ou dormiu, foi levada em corpo e alma à glória celeste. E Bento XVI diz que a Assunção é o destino de Maria, mas também é o nosso. Nela, nós vemos já realizada a vitória de Cristo sobre a morte. Mas, veja, não é impossível que alguém tenha sido elevado, né, poupado da morte. Nós temos o caso de Elias e Enoque, dois que notadamente foram elevados aos céus. Um profeta, aliás, dois profetas, né? Um antes do dilúvio e o profeta da Era dos Reis. Agora, perante tudo isso que nós ouvimos hoje, domingo à noite, você deve estar perguntando assim, mas e aí, Bernardo? E eu com tudo isso? Bom, e você com tudo isso, se você não entendeu até agora, eu vou traduzir isso numa tarefa para você. Ou seja, a sua tarefa essa semana, até nós nos encontrarmos na próxima vigília, na próxima última vigília do domingo que vem, a sua tarefa essa semana vai ser escolher o último lugar. Numa situação social qualquer, na igreja, numa reunião, num evento, num show, não me importa onde você vai. Se você estiver num lugar que você tiver posições, né, mais para frente, mais para trás, no auditório, escolha deliberadamente o pior assento. Escolha o assento menos visível. A função menos privilegiada. Não anuncie a ninguém, apenas diga que você quer que seja assim. Porque a humildade, diz Santa Teresa d'Ávila, é que nada temos de nós mesmos, tudo vem de Deus. Isto é para colocar a sua alma no lugar onde ela tem de estar, lembrando que tudo vem de Deus. Por fim, São Bernardo de Claraval, meu xará, meu onomástico, diz: o céu recebeu Maria com alegria, e a terra perdeu a Maria com lágrimas. Mas ambas, terra e céu, foram enriquecidas por sua intercessão. Porque no reino de Deus só sobe quem se abaixa.
Esta foi a última vigília e a gente se vê domingo que vem.